Aqui é o Mestre Neri e vamos hoje analisar uma partida entre Caruana e Carlsen, um Armagedon. Caruana aí de peças brancas precisava vencer a todo custo e o Caruana aplicou uma das técnicas para vencer essa partida, que é a técnica do princípio das duas debilidades ou princípio das duas fraquezas, que recentemente eu até postei um vídeo no canal passando uma ideia bem básica sobre essa técnica. Então, antes de ver essa partida, não deixe de dar sua curtida, não deixe de deixar seu comentário. E eu venho também agradecer a todos aqueles que estão me mandando mensagem no privado, estão me dando dicas, estão aí querendo muito ajudar no crescimento do canal. E baseado em uma dica para esse crescimento do canal, hoje eu coloquei aqui à sua esquerda, na aba aqui de apoiadores do canal. Então, se você quiser contribuir financeiramente para o canal, qualquer valor é bem-vindo, ou que seja com material, que seja algum livro, alguma coisa que você acha que possa ajudar, é só entrar em contato. Meu contato está na descrição do vídeo, que será muitíssimo bem-vindo. Se você não tem nada para poder ajudar nessa questão financeira, não tem problema algum. Só a sua curtida, só o seu comentário, essa participação também está ajudando muito. Então, pessoal, vamos a essa partida. Então, vamos lá. Então, nesse momento, vamos analisar a posição, vamos entender o que está acontecendo. O branco tem uma leve vantagem na posição, que é esse peão de E6 atrasado. O peão de E6 está atrasado, o branco tem a possibilidade de dominar a casa E5. E podemos dizer que essa é a grande aí, questão da posição até o momento. E aí o Caruana joga, então, dama E5. As pretas respondem com dama toma E5. Torre toma E5. Peão está ameaçado. B6. E aqui recomendo vocês darem um pause no vídeo e não só buscar um melhor lance, mas criar um plano. Como que o branco vai jogar nessa posição? Imaginando aí que vocês deram pause no vídeo, fizeram uma reflexão. Vamos ver então como que foi a interessante maneira que o Caruana jogou. Com certeza esse lance aqui é baseado nesse princípio das duas debilidades, nesse princípio das duas fraquezas. O Caruana sabe que existe uma fraqueza aqui no campo, que é o peão atrasado D6. É esse domínio da casa E5 também. Mas somente com essa fraqueza, se o Caruana fizer lances naturais, como torre de F1, dobrando a torre, pensando aqui futuramente em manobrar o cavalo, se ele jogar somente dessa maneira bem típica, bem comum, ele até pode vir a ganhar o jogo, mas é um caminho que vai ser muito mais duro. Eu acredito que as pretas têm boas chances de defesa. Então o Caruana joga aqui o surpreendente A4. Algumas pessoas que eu mostrei essa posição, a pessoa olha assim por A4 e por que A4? Eu não entendi. O A4 do Caruana é baseado em jogar um possível A5 e criar uma segunda fraqueza aqui nessa estrutura de peões das pretas. Exemplo, A4. O Carlsen jogou o bispo C6, melhorou o bispo. Parece um lance interessante, normal. O Caruana joga A5. E imediatamente ele faz um sacrifício de peão. Esse peão não pode ser aceitado, seria um lance péssimo na posição. Se capturar o peão, ficou 3 peões debilitados na estrutura de peões das pretas. Já tem torre para C5 fácil, ameaçando o bispo. E vai cair um segundo peão aí, e até um terceiro em breve. Então não poderia jogar esse peão toma. As pretas jogaram aqui torre D8. O Carlsen tentou abandonar a torre passiva de E8 e criar um contra-ataque. O Caruana simplesmente fez A toma B6, porque A toma B6, se por acaso essa torre tentar invadir aqui
vai ter problemas futuros aqui, porque esse peão começa a querer promover, né? Começa a ter também capturas aqui, ameaçando o bispo, defendendo C2, e o peão novamente pode capturar lá. Então, após esse A, toma B6, as pretas não podem se arriscar, não podem tomar D2, precisam retomar o peão primeiro. A toma B6, caruana simples, D3, defendeu o peão ameaçado, e aí o Carlsen joga torre D5, propondo uma troca de torre, e o branco não deve aceitar. Se o branco aceitar, ele conserta aquela debilidade de E6 de graça, né? Então, ele não fez essa troca, ele jogou cavalo C4. Se por acaso as pretas trocarem agora, fazer torre toma E5, segue-se cavalo toma E5, e a debilidade de E6 continua lá. O cavalo está numa casa muito poderosa, um posto avançado. É só jogar um peão e dar um reforço para o cavalo. E não tem peões aqui para cutucar, para expulsar essa poderosa peça. Mas após cavalo C4, as pretas também não capturaram a torre. Jogaram bispo B5. É difícil dizer que esse lance é um possível erro, porque a posição preta está difícil escolher alguma coisa, mas esse lance faz perder um peão imediatamente após o movimento torre toma D5 e toma D5. Cavalo E3 atacou os dois peões aqui pretos. O Carlsen jogou D4, Caruana tomou F5. Torre E6, torre na coluna, tentando invadir a sétima. Então esse lance é muito melhor do que simplesmente ameaçar o cavalo sem sentido. Torre 6 muito mais poderoso. E aqui o Caruana joga um lance também muito bom, que foi torre A1. O Caruana não teve medo de jogar, das pretas jogarem torre E2. Baseado em cálculo, após torre 1, se torre vai para E2, o branco joga cheque, única, e aí o branco ainda dispõe da sequência cavalo D6 cheque. O rei vai, digamos que vai para casa E7 aqui, e aí o branco não pode tomar o bispo, que leva mate no corredor, ele simplesmente responde com rei E2, rei F1, atacando E2, e o bispo está caindo da mesma maneira. Ou seja, o jogador das pretas não tinha aqui formas concretas que torre 2 seria um bom lance. Então, de vez de jogar torre 2, Carlsen jogou rei F7. Caruana jogou F3. F3 parece que está deixando a possibilidade da torre invadir, mas nós temos a mesma sequência aqui, a mesma ideia de duplo e perde o bispo. Não pode jogar torre 2. Não perde material agora de forma bem mais simples. Então, após esse, rei F6 atacou o cavalo. E após cavalo G3, entendemos o porquê do F3. Além de dar o ar para o rei, o F3 é para apoiar o cavalo na casa E4, para o cavalo ficar bem poderoso. Carlsen jogou torre 7 e o preto está sem alternativa, então literalmente ele fez um lance ali de espera, vendo o que pode acontecer. Cavalo E4 cheque, rei E6 fugiu. E agora o branco ativa a torre, torre 8. A torre fica bem ativa. E o preto joga aqui bispo C6. Ameaçou a torre, torre A6, bateu aqui em mais um ponto. As pretas fizeram bispo toma cavalo. Não pode ser jogado o movimento torre B7, não resolve. Se torre B7... Caruana teria aí a simples combinação de cavalo toma C5 duplo, obrigado a tomar, caindo aqui o bispo e o branco ficando com 2 peões de vantagem, né? Vantagem decisiva para ganhar o jogo. Ou seja, o preto acabou jogando o bispo toma cavalo, o Caruana deu cheque. E aqui interessante, o mais que a posição pode parecer simples, o Carlsen ainda joga bispo C6 e eu acho que é um lance muito sutil, é um interessante recurso defensivo, porque se ele simplesmente sair do cheque com o rei,
o branco cria um peão passado central. Ele vai tomar de F e esse peão é um peão passado apoiado. Ou seja, mais vantagem para o branco. O branco, além de já possuir um peão a mais, ele vai só ganhando vantagem. No caso, 2 peões a mais, ele tem 2 peões a mais com um peão passado e apoiado. Então a vantagem é absurda. Então bispo C6 é para amenizar, para não dar esse peão passado para o branco. Torre toma C6, rei D5. E aí o branco, consciente de novo, baseando no plano de jogo adversário, ele jogou que torre A6 é necessário proteger o ponto C2. Então, com certeza, o Caruana avaliou bem os planos do seu adversário, de vez simplesmente jogar um torre C8, achando que iria atacar alguma coisa, interrogação, com o contra-ataque das pretas aqui. E o branco ia ter dificuldades em converter essa vantagem. Então, torre A6 correto, torre E2, torre A2 defendeu o ponto C2, rei C6, e aqui Caruana joga H4, já que não resolve jogar rei F1, a torre vai para D2, e o branco não conseguiria nada, né? Vamos fazer aqui só para motivos de análise. O branco não conseguiu nada, não pode jogar rei E1, que cai G2. Assim, H4, e o rei ganha uma nova manobra aqui via G3. Seguiu H5, rei H2, rei B6, rei G3, torre D2. O preto está aguardando, fazendo pressão em C2 como ele pode. E o branco F4, até para ter rei F3 também e colocar esses peões da ala do rei para andar. Quem sabe fazer um peão passado, afinal eu tenho 3 peões contra 2 das peças pretas. Então, após F4, as pretas jogaram G6, rei F3, rei B7, e aqui o Caruana achou uma maneira de ativar a sua torre por meio de B4. Se o Carlsen aceita esse peão, o Caruana joga aqui simplesmente torre B2 e com ideias de tomar o peão de B e o de D. Porque após torre B2, suponhamos que o preto joga aqui rei C6, faz torre, toma B4. O preto precisa tomar esse peão, precisa tomar o peão C2, é obrigatório. Se jogar rei C5, se jogar rei D5 protegendo o peão preto, o branco protege o seu peão de C2 com a torre ativa via torre C4. O peão está bem defendido. E aí o preto não conquistou nada. Então, quando joga-se rei C6, torre toma, é obrigatório tomar C2. O branco tomaria o peão de D4. Temos aqui configurado 4 peões contra 2. E o Caruana aí conseguiu tirar sua torre da passiva defesa da casa 2. Ele conseguiu tirar essa torre dessa passível defesa aqui. Então essa torre está a vários lances aqui passiva. E aí, com essa manobra aí via B4 que ele acaba de jogar, é uma forma de tentar se livrar dessa posição presa. O Carlsen sabe disso, então ele não tomou, ele jogou com C4. O Caruana tomou C4 e o Carlsen no tudo ou nada, D3. D3, esse peão não pode ser capturado, senão cai na branca. Então não pode. O Carlsen, após D3, foi respondido com o rei E3 do Caruana. Torre toma G2, rei toma D3. A posição do Caruana já é claramente vencedora. Tem 3 peões na ala da dama aí passados. Mas o Carlsen ainda luta. Existe um último suspiro aqui. Ele joga um torre G4. Basicamente para tomar o peão de H e quem sabe passar o peão preto. Porém, o Caruana joga com grande precisão e elimina aí os contra-ataques que as pretas teriam jogando torre A5. E o Carlsen decidiu tomar primeiro o peão de F, de vez de tomar o de H. Poderia tomar o de H. Seria respondido com torre G5 para tomar G6. E teria que tomar F4, não pode jogar torre G4, porque simplesmente torre toma torre, peão toma torre.
E o rei branco chega muito próximo do peão aqui, com muita facilidade. E um final completamente perdido para as pretas. Então o Carlsen acabou resolvendo tomar F4. O Caruana jogou mesmo torre G5, ameaçou G6. O Carlsen tomou, o Caruana tomou. Torre A1 e o Carlsen desistiu. Esse peão aqui de H, apesar de ser passado, não vai adiantar nada. Esse é um final bem simples de vencer ainda para as peças brancas. E o Carlsen sabe disso, não vai continuar jogando aqui com Caruana, perdendo seu tempo. Só para ver uma continuação básica desse final aqui, como poderia ser jogado. Vamos jogar aqui o movimento C5 e vamos supor que o preto dispare o peão. E aí o branco joga rei C4, o preto dispara o peão. Já poderia dar um cheque aqui, porque esse rei vir para C6 leva mate. Se vir para A6 também leva mate, ó, cheque mate, não pode. Se A6 também vai levar mate, também não pode, única. Cheque mate de novo. Então o rei já vai ter que afastar absurdamente. E aí o branco vai avançando calmamente aqui seus peões, joga B5. Quando esse peão chega na sétima aqui, é só parar com a torre. E a torre preta não pode sair, que o peão vai cair. E a torre não tem lance, o preto ficou unicamente com os movimentos de rei. Tipo rei B8, joga B6 calmamente, rei aqui. Joga C6, ameaçou mate lá embaixo na oitava. E posição completamente perdida para as pretas. Então é por isso que o Carlsen abandonou aqui nesse momento após torre H1. Então pessoal, esse aqui foi o nosso estudo com essa interessante partida do Caruana e o Carlsen, que nós entramos aqui no início do estudo, no princípio das duas debilidades. Ou seja, o Caruana ali tinha uma vantagem bem leve de início, né? Que era a vantagem aqui do peão de E6 atrasado. E aqui ele vai lá, busca a troca de damas lá, tranquilo, consciente que ele vai entrar nesse final com essa pressão aqui, com esse problema para o preto resolver. E depois joga esse interessante A4, buscando criar uma segunda debilidade na posição. Então espero que vocês tenham gostado desse estudo. Não deixe de deixar sua curtida, não deixe de comentar. Se inscreva no canal e até o próximo.